Eu fiquei muito impressionado com as manifestações convocadas para o 1º de maio, convocadas e realizadas pelo 1º de maio, para o 1º de maio, pelos apoiadores de Bolsonaro. Veja, Bolsonaro é um extremista, é um governante de extrema-direita, e a primeira coisa que ele fez lá, dentre as primeiras coisas que ele fez, antes mesmo de tomar posse, foi acabar com o Ministério do Trabalho. Isso é uma sinalização clara de que ele não gosta de trabalhador. E o 1º de maio é o Dia do Trabalhador. E aí é praticamente uma provocação da parte dele, praticamente não, é uma baita provocação da parte dele como um extremista de direita, convocar uma manifestação de apoio a um presidente, de apoio a um governo que é contra o trabalhador no Dia do Trabalhador, que é contra o trabalho e contra o trabalhador no Dia do Trabalhador. E eu acho que as manifestações tiveram um comparecimento bem razoável. Eu vi a foto aérea da manifestação em São Paulo. É claro que ficou longe de ser uma mega manifestação, mas não era uma coisa de gatos pingados, não. Isso mostra o quê? Por que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque isso mostra... Depois eu vi ali entrevistas na televisão com pessoas, então a pessoa lá entrevistava e dizia, você, para os manifestantes agora do 1º de maio, você é contra o fórum privilegiado para julgamento de políticos? Sou contra. Aí em seguida o entrevistador perguntava, e Flávio Bolsonaro que está tendo foro privilegiado no STF? Aí a pessoa dizia, sai para lá. Isso mostra o grau de apoio a Bolsonaro, quer dizer, não importa você levar uma argumentação, que é uma coisa que eu já dissertei, a ciência política sabe disso, a psicologia sabe disso, argumentos racionais não persuadem as pessoas de suas escolhas. O que persuade a pessoa de suas escolhas são argumentos emocionais. Claro que ali a repórter não estava para persuadir, mas para testar o quão aquela adesão emocional é forte com relação a Bolsonaro. E é grande, e eu diria ali, olha, isso daí vai dar no mínimo 10%, talvez 15% do eleitorado nacional, talvez 20% do eleitorado nacional, não sei, mas 15%. Eu sempre trabalho com o pressuposto, que é claro que precisa ser provado empiricamente, de que os extremos são minoritários. Quem é extremista na direita e quem é extremista na esquerda é minoritário. A maioria é de pessoas em torno da moderação. Não estou dizendo que a maioria é de moderados. Eu sempre divido aqui, já fiz um vídeo, já fiz vários vídeos mostrando o eleitorado um terço. Mas um terço que está na esquerda e um terço que está na direita, nos dois lados a minoria é extremista. Sempre vai haver gente extremista, mas é uma minoria. Por isso que os partidos radicais dificilmente vencem. E por que Bolsonaro venceu em 2018? Por causa de uma conjunção de fatores muito rara. É muito difícil para quem é extremista vencer uma eleição. A eleição, ela, em particular com 2 turnos, mas não só, ela foi feita para você convergir para o centro, para buscar o centro político. Esses extremistas ali, que são minoritários, eu acho que deve estar mais próximo de 10%, mas que seja 15% somado a mais uns 5, 10 pontos percentuais aí de figuras que não querem a esquerda no poder e que preferem um Bolsonaro do que a esquerda no poder, eles asseguram Bolsonaro no segundo turno em 2022. E esses que foram às ruas no dia 1º de maio serão o núcleo central da campanha de Bolsonaro. Então a gente pode imaginar que no que dependa dessas pessoas, elas irão ser, digamos assim, um caminho para a mobilização de outros menos radicais para apoiar Bolsonaro durante a campanha de 2022. Então a campanha promete. Isso significa o seguinte, é muito difícil, é mais uma evidência, o 1º de maio pró-Bolsonaro é mais uma evidência da dificuldade de uma terceira via. Bolsonaro ocupa o lado da direita com muita força. E porque, o que eu penso, essa terceira via ela só seria possível se fosse alguém tão radical quanto Bolsonaro em determinados discursos.
por exemplo, um Ronaldo Caiado da vida. Um Ronaldo Caiado, se fosse candidato a presidente, não estou dizendo, né, realmente, né, que ele teria chances de retirar Bolsonaro, mas é um perfil, conceitualmente é um perfil tipo Ronaldo Caiado. Alguém que seja tão radical quanto ele na imagem, tão radical quanto ele em determinados discursos, ainda que Ronaldo Caiado nunca tenha sido contra a ciência. Então seria muito mais um perfil Ronaldo Caiado e muito menos um perfil PSDB, que são os perfis que estão sendo procurados aí dentro da direita, né, dessa direita mais iluminada, mais racional em relação ao Bolsonaro. É esse perfil que está sendo procurado como a tal terceira via, como o tal candidato de centro. Então, o 1º de maio mostra isso. Que o terreno da esquerda está totalmente ocupado. Vocês já perceberam uma coisa interessante? A busca do candidato de centro, ela só se intensificou a partir do momento que Lula entrou na disputa. Na verdade, esse tal candidato de centro é um candidato para derrotar Lula. Ele tira Bolsonaro, o objetivo é que ele tire Bolsonaro do segundo turno para que ele derrote Lula no segundo turno. Não é um candidato para derrotar Bolsonaro, não é isso. É um candidato que, se Bolsonaro, porque quem defende hoje essa candidatura de centro, já imagina que Bolsonaro será derrotado por Lula no segundo turno. Então a busca é de alguém que derrote Lula no segundo turno. Se Bolsonaro, se essas mesmas pessoas que hoje estão buscando um candidato de centro, um candidato terceira via, se persuadirem em algum momento que Bolsonaro pode derrotar Lula, Bolsonaro tem condições de derrotar Lula, elas abandonam a busca desse candidato de centro, dessa terceira via, e vão para Bolsonaro. Isso eu não tenho a menor dúvida. Tá? Justamente por isso que o nome centro, né, ele esconde, na verdade, uma candidatura de direita. Né? Enfim, mas todo mundo já sabe disso. Agora, não tem a menor dúvida que a campanha vai ser quente, dado que nós vimos no 1º de maio. As mobilizações da esquerda no 1º de maio foram todas mobilizações online, seguindo, né, os dois caminhos. Né? A direita nega a pandemia, segue o caminho negacionista e, por isso, se permite aglomerar. A direita faz isso e a esquerda não. Então a esquerda diz, olha, vem 1º de maio, mas não iremos fazer manifestações presenciais. Vamos apenas fazer alguns eventos, alguns acontecimentos aí online. Não fosse isso, a esquerda teria convocado. Então teríamos visto uma rua no 1º de maio de esquerda e direita mobilizadas em diferentes lugares, com diferentes padrões cromáticos, diferentes discursos, mas era o que teria sido visto agora nesse 1º de maio. E houve alguma mobilização levada a cabo, levada adiante por figuras de centro, as ditas figuras de centro? Não. Essas figuras tiveram num evento em que Lula esteve presente. O discurso de Lula foi lá transmitido, um discurso com início, meio e fim, que falou de temas econômicos, basicamente do tema econômico do emprego. Falou da pandemia, mas chamou muita atenção do bem-estar da população, a pandemia como sendo um elemento crucial, fundamental de bem-estar, de perda de bem-estar, não tenho a menor dúvida disso. Então, para mim, é mais uma evidência, é isso que eu queria dizer, mais uma evidência do que nos espera na eleição de 2022, ano que vem. Nos espera esta polarização, vai ser uma campanha dura, não sei se no sentido do placar da campanha no resultado, mas dura no sentido de disputada, de pancadas de parte a parte. Lula, porque Lula é o candidato de oposição, então a obrigação de Lula, a obrigação do candidato de oposição é bater duro no governo. E não faltam elementos para se criticar o governo, para atacar o governo. Do ponto de vista da oposição, do ponto de vista de Lula. Elementos que nós já sabemos que dizem respeito à pandemia e elementos que dizem respeito à economia. Se você quiser, é uma questão que muita gente traz, mas esse número de mortes, já tem gente projetando 1 milhão de mortes, não haverá um impeachment por conta disso? Eu não acho que haja força política
para que ocorra um impeachment, né? O impeachment seria barrado na Câmara dos Deputados pela direita e pelos deputados bolsonaristas. Eles juntos têm um número de votos suficiente para barrar o impeachment, para impedir que o impeachment ocorra. Então, a força política para derrubar Bolsonaro antes da eleição de 2022 inexiste. Na eleição de 2022, na urna, no voto, há força política para isso. O eleitor poderá retirá-lo do poder. E aí, nesse caso, retirar Bolsonaro do poder será sinônimo de colocar Lula de volta na presidência. Tudo indica que estamos caminhando para isso. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal de YouTube que é de análise política.